Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, nesse dia maravilhoso, 30 de abril de 2023. Palavra viva e eficaz do Senhor, glória a Deus. Peço a bênção do Senhor, meu Deus, a você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração, amém? Glória a Deus. Palavra de hoje é Juízes, capítulo 11, versículo 1, ao capítulo 12, versículo 15. Glória a Deus. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram a Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Venha ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me levares de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciãos a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: É porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-ma agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos, e enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas e alojou-se além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos Amoreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: Deixa-me, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Sion não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jassa e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que o feriu, e Israel tomou por herança toda a terra dos amoreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amoreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amoreus de diante do povo de Israel. E os possuiria tu? Não possuirias tu aquilo que nós, teu Deus, desapossasse de diante de ti?
Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que eu não recuperasse naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefté, as palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deras os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon, diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes, com dança, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor. Faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Conceda-me isso, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao final de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu ela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhe disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor o entregou nas mãos. Por que, pois, subsiste vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este disse-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés, porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixai-me passar, então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não, então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Pois ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem, então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. E depois dele julgou Israel Ibzan de Belém. E tinha este 30 filhos e 30 filhas que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita,
e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Jalom, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Hilel, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Amém, irmãos? Livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 28. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele, por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude a graça por graça, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: Que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Salmo 101, versículo 1 ao 8. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, e não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estarás firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém, irmãos? Provérbios 14, versículo 13 e 14.
Até no riso o coração sente dor e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.